Prontinho. Então, vamos lá. Ora, o que não sei e saber quero é, o que é que a gente agora vai fazer? Perguntei para cima. Outro tal respondei. Estou em claro e estou em dúvida. Todo tempo me gasta. Isso sim dito. Só que Zé Bebelo queria não ouvir a seu seguro. Te põe no lugar, hein? O que eles fazem é que, a essas horas, estão no desembarcar para aquele morro, que é aonde soldados não apertam cerco. De lá, toram por esse sul abaixo, via torta, de madrugada já por lá, no Buriti Alegre, que foram surgir, escrevo. Agora bem machiné? E os soldados? Andam tomando conta daí, que são lugares rededores, salvante, a sapata do morro, e dela os pertos. A cava, porque lá, conforme a boa regra de razão, paravam com os tiros sobre si. Ou se sabe? Novais e nada eu não dissesse. Noves e nada eu não dissesse. A Benha, e nós? Zé Babelo tornou a indagar. A resposta não dei. Aquilo tudo eu estava pondo de remissa. Há tempo de partida. Nós vamos errente por essa cava. Reobaldo, meu filho, sem tardada, porque daqui por sai é a lua, declaradamente. Ao que já se estava no ponto, anoitecido, a uma estrada se repicava nos pretos altos, o que vi em virtude. A estrelinha, lume-lume. Assim, quem era que tinha podido mais? Zé Bebelo ou eu? Será quem era quem tinha vencido? Quite com isso, não cumpri, entreguei os destinos. O trus-trus, como pouco nesse passo, os todos homens se apessoando no corpo daquele corredor. As fileiras em mexe-mexe, desde a sala de fora até a cozinha, sobre mais entre os conspirados silêncios, os movimentos com energias. Arte tanto. Zé Bebelo expunha o que recomendava. Sempre uma ou outra lamparina se acendeu para os companheiros empalidecidos. Agora a gente ia romper a pé. Sem os recursos, dava dó era a quantia de munição de se largar ali, no se pôr em salvo. Asais, então tudo que é possível se encheu de balas e caixas, os bornais e capangas, patronas e cartucheiras. Mas não bastava. A cerca daí, um inventou uma fronha de cama, a que pressada com correia ou corda, para tiracol, concabia tiros em boa dose. E muitos assim aproveitavam. Logo não restou fronha a dispor. Mesmo a alguma matula, também se devia por garantir. Desse aí, no concorrer, se sair por uma porta. O quanto a noite se atrava de bom grosso. Adiante primeiro foram mandados João Conclis, Moçambicão e Suzarte, para reconhecerem se estava limpo o caminho, rumo de fuga sem o estorvável. Ponto que os poucos feridos que, havendo, se queixavam em condições. Mesmo Nicolau, que se escorava no rifle e, às vezes, retardava, só ficando na casa os mortos que não careciam de se rezar a eles a Deus, os soldados amanhã que viessem, que enterrassem. Soformamos diversos golpes, acho que 5. Jadorim e eu entramos no derradeiro, com o comando do próprio Zé Bebelo, e com o Acauã, o Fafafa, Alaripe e Sesfredo, que acompanhavam comigo. Saíram os de primeiramente, iam um ante outro, como um rio a buscar baixo, ou um cão. A gente demorava.
Aquela cozinha grande, no cabo do negócio, muito aprisionava de sobreleve, e contei os companheiros as respirações. Saíram outros e outros. Dos dianteiros nem se percebia rumor. Toda hora eu esperava um tiro e um grito de alto lá o rei, mas era só o tremer daquela paz em proporção. Admirei Zé Bebelo, a vez nossa chegada, ali o acostumar os olhos com o outro mudar. Abaixamos e saímos também. Se moveu-se. Livrados, no escuso, o tudo ajudando, fizemos passagem, avante mais. Tempo que andamos, contracalados, sobrando o sangue para se esfriar, até que se cobrou veras de perigo não haver, no regozijo de poupados, de qualquer espreita ou agredimento. Se esbarrou para ar, um sueto de uns momentos. Não é que o gato ficou lá? Um risonho falou. Ah, demais. Alá é a casa. Outro se pôs. Aquela, a morte, fazenda grande dos tucanos. Vai eu, o cheiro fardado, bom de folhas folhagem e do capim do campo, enunciou em meu lembrar o mau cheiro dos defuntos, que agora próprio no meu nariz eu nem aventava mais. Zé Bebelo, segredando comigo, espiou para trás, observou assim, pegando na minha mão. Reobal, escuta, botei fora a minha ocasião última de engordar com o governo e ganhar galardão na política. Era verdade, eu limpei o haver, ele estava pegando na mão do meu caráter. Aí aclarava, era o fornido crescente, o azeite da lua. Andávamos, saiba o senhor, pois saiba, no meio daquele luar me lembrei de Nossa Senhora. Adiante entramos pela esquerda, rumo do norte. Deixo depois e do poente mesmo. Com foras e auroras, estávamos outra vez no público do campo. Antes da manhã, agora se passava a vereda grande, no Val dos Macacos. Aqui, eu rompendo a luz toda da manhã, se chegou no sítio do Dodó Ferreira, onde a gente bebeu leite e os meus olhos pulavam nas árvores. Aquilo de verdade e eu em mim, como um boi que sai da canga, e extremo o corpo por seu prazer. Assim foi que, nessa raiar de instantes, eu tornei a me exaltar de Adorim, com essa alegria que de amor achei. Alforria é isso. Sobre mesmo a pé e com o peso completo caminhar pelos gerais, parecia que pouquinho me cansava. De Adorim, o nome perpetual. Mas os caminhos é que estão se jacendo em tudo no chão, sempre uns contra os outros. Retorce que os falsíssimos do demo se reproduzem. O senhor vá me ouvindo, vai me entendendo. No sítio desse Dodô Ferreira, o Nicolau e o Leocádio iam ficar acoitados lá, até que pudessem sarar de todos somenos. Nós não. De que deste dali, rifles nas costas, riscamos de rota a batida para os currais do padre. Para Renovame, por lá se tinha resguardada uma boa cavalaria. A força de inchar pé, esmorecer pernas, pelo que aquilo nem foi viagem, era rojão de escabrear menção de cativeiros. Desgraça de estrada, as pedras do mundo, minhas léguas arrependidas. De que serve eu lhe contar minuciado? O senhor não padeceu feliz comigo? Saber as revezadas ao capim? Aí então que foram mimoso sempre verde, marmelada, agreste e grama de burro. A caminhada é assim.
é ser despesa grossa o abalo, contra a mera vontade que meio me lembro aquelas ladeiras de chapadas. Subindo para terreno concertado, cada tabuleiro que o fim dele é dificultoso, pior do que batoqueira de catingal. Os muitos campos com tristeza agora bota, valesse menos alpergata. Passo. Posso continuar. Pode continuar. O vento endureceu. Aí passa gavião, apanha guincho de todas as estirpes deles. O que gaviãozinho quiriquitou, e lá era que o senhor podia estudar o juízo dos bandos de papagaios. O quanto em toda vereda em que se baixava, a gente saudava o buritizal e se bebia estável. Assim que a matrotagem desmereceu em acabar. Mesmo fome não curtimos, por um bem, se caçou boi. A mais, ainda tinha araticum maduro no cerrado, mas para balear uma res da solta era um mistério de toda sorte de diligência, por ser um gado estruso, estranhador. O fumo de pitar se acabando repentino na algibeira de uns e outros. Bondade dos companheiros era que acudia. E deu daquele vento trazedor, chegou chuva. A gente se escondendo, divididos, embaixo dos pequizeiros que tempesteava. Dormir, remolhando, se dormia com a lama da friagem. De madrugar, depois se achava, era pé de onça circulando as marcas. E a gente ia, recomeçado, se andava no desânimo, nas campinas altas. Um território que não foi feito para isso. Por lá a esperança não acompanha. Sabia, sei. O pobre sozinho, sem um cavalo, fica no seu, permanece, feito uma croa ilha em sua beira de vereda. Comem a pé, esses gerais comem. De Adorim vinha constante comigo. Que viesse sentido, soturno, não era não. Isso eu é que estava crendo, e quase 2 dias enganoso criei. Depois, somente entendi que o emburro era mesmo meu. Saudades de amizade. De Adorim caminhava correto, com aquele passo curto que o dele era, e que Abril pelejava por espertar. Assumi que ele estava cansado, sofrido também. Aí, mesmo assim, escasso no sorrir, ele não me negava estima, nem o valor de seus olhos. Por um sentir, às vezes eu tinha cisma de que, só de calcar o pé em terra, alguma coisa nele doesse. Mas essa ideia que me dava era do carinho meu, tanto que me vinha à vontade. Se pudesse, nessa caminhada, eu carregava de Adorim, livre de tudo, nas minhas costas. Até o que me alegrava era uma fantasia, assim como se ele, por não sei que modo, percebesse meus cuidados e no próprio sentir me agradecendo. O que brotava em mim e rebrotava, essas demasias do coração, continuando, feito um bem que sutil e nem me perturbava, porque a gente guardasse, cada um consigo, sua atenção de bem-querer, com esquivança de qualquer pensar, do que a consciência escuta e se espanta, e também em razão de que a gente mesmo deixava de se cogitar e conhecer o vulto verdadeiro daquele afeto, o seu poder, seu segredo. Assim é que Ficou mudo tudo. de Adorim, um mimo eu tenho para você destinado, de que nunca fiz menção, o qual era a pedra de safira que do Araçuaí eu tinha trazido,
e que, à espera de uma ocasião sensata, eu vinha com cautela guardando, enrolada numa polpa de algodão, dentro de um saquetel igual ao de um breve, costurado no forro da bolsa menorzinha da minha mochila. Passo. Posso pegar aqui? A Anitta começou a pegar, só que estava no mudo. Você quer continuar? Eu vou depois. Desde que falei, Diadorim quis muito saber o presente qual era, assim apertando comigo com perguntas, que sem aperreio deixei de responder, até de tarde, quando fizemos instância. A parança que foi, conforme estou vivo lembrado, numa vereda sem nome nem fama, corguinho deitado demais, de água muito simplificada. Aí, quando ninguém não viu, eu saquei a mochila, desfiz a ponta de faca, as costuras e entreguei a ele o mimo, com estilo de silêncio para palavras. Diadorim entrefez o para trás de uma boa surpresa e, sem querer, parou aberto com os lábios da boca, enquanto que os olhos e olhos remiravam a pedra de safira no corpo de suas mãos. Ao que se sofreou lubridado, se transteve sério, apertou os beiços e, sem razão sensível nem mais, tornou a me dar a pedrinha, só dizendo: deste coração te agradeço, Riobaldo, mas não acho de aceitar um presente assim. Agora, aí guardo outra vez, por um tempo, até enquanto se tenha terminado de cumprir a vingança por Joca Ramiro. Nesse dia, então, eu recebo. Isso de revés, eu li com H, e mesmo antes, quando apontou no rosto dele, para o avermelhar de cor, a palidez de espécie. Delongando, ainda restei com a pedra de safira na mão, aquilo dado e tomado, de onde declarei: escuta, Diadorim, vamos embora da jagunçagem, que já é o depois de véspera, que os vivos também têm de viver por só si, e vingança não é promessa a Deus, nem sermão de sacramento. Não chegam os nossos que morremos e os Judas que matamos para documento do fim de Joca Ramiro? Ah, foi ele me ouvir e se encurtar, em duro que revir, que nem ossos, ao crespo de um com afronta meia goela, e os olhos davam o que deitavam, o que durou só um átimo, tanto que ele teve mão em seu gênio, conciso com um suspiro, mas mesmo me retrouxe remoque. Riobaldo, você teme? Tomei sem ofensa, mas muita era a minha decisão, que eu já tinha aperfeiçoado lá na fazenda dos tucanos, e que só vinha esperando para executar com mais regimento de ordem, quando se tivesse chegado no currais do padre, conforme meu sistema nesses procedimentos. Tem que temerei, você aí faz o que em seu querer esteja. Eu viro minha boa volta. Dar o mal por mal, assim, eu tinha quanta razão. Eu guardei a pedrinha na algibeira. Depois, melhor botei no bolso do cinto. Contei minhas favas, refavas, Diadorim respirava muito. Dele foi o relance. Riobaldo, você pensa bem. Você jurou vinga, você é leal. E eu nunca imaginei um desenlace assim de nossa amizade. Ele botou-se adiante. Riobaldo, põe tento que no que estou pedindo. Tu fica. E tenho que eu ainda não te disse. Mas que de uns tempos é meu pressentir. Que você pode, mas encobre. Que, quando você mesmo quiser calcar firmes estribeiras, a guerra varia de figura. Arredei. Tu diz missa, Diadorim. Isso comigo não me toca. Da maneira ele me tentava, com baboseira, aprosável diguice, queria abrandar minha opinião. Então eu ia crer? Então eu não me conhecia? Um com o meu retraimento de nascença, deserdado de qualquer lábia ou poçança nos outros.
Eu era o contrário de um mudador. Agora, achar que levantar em sanha todas as armas contra o Hermógenes e o Ricardão. Aos instigares, reboli com o sertão como dono, mas o sertão era para, aos poucos e poucos, se ir obedecendo a ele. Não era para a força se compor. Todos que mal montam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns trechos, que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela. Eu sabia, eu via, eu disse, nãozão, me desinduzir. Talento meu era só o aviável de uma boa pontaria ótima, em arma qualquer. Ninguém nem mal me ouvia. Achavam que eu era Zureta ou impostor, ou vago aluado. Mesmo eu não era capaz de falar a ponto. A conversa dos assuntos, para mim, mais importantes, amolava o juízo dos outros, caceteava. Eu nunca tinha certeza de coisa nenhuma. Diadorim disse, ei, retenteia, coragem faz coragem. Demais eu disse, sou capitão-general? Antes tantas astúcias em empalhar, que eu não fosse embora, que eu ficasse preso naquele uso de guerra, sem cabo nem ponta, sem costas nem frente, e que maçava. Recachei. A mão dele, doçura de dada, de leve na minha, temia fracar. Enduro, repostei com outra ombrada. Vou e vou. Só ainda acompanho e até o currais do padre. Lá eu requeiro para mim um cavalo bom e trovejo no mundo. Verdadeiro meu propósito era esse, como está dito. Eu não caturrava. Eu sou assim, amor, com amor. Ingratidão, não. E bem por isso Diadorim não persistiu, com palavras cordatas, mas por fim disse de motejo zombariazinha. Então, que quer mesmo ir, vai. Riobaldo, eu sei que você vai para onde? Relembrando de rever a moça Clara de cara larga, filha do dono daquela grande fazenda, nos Gerais da Serra, na Santa Catarina. Com ela, tu casa. Vocês dois assentam bem, como se combinam. Nonde nada eu não disse, se menos pensei em Otacília, nem maldisse de Aldorim, de que não se calava. A mais pirraçou. Vai-te, pega essa prenda jóia, leva, dá para ela, de presente de noivado. Passo. Agora pega? Isso, pode pegar, Certo. Francis. Certo. Demorei no fazer o cigarro. Nós estávamos na beira do cerrado, cimo onde a ladeirinha do resfriado principia. A gente parava debaixo de um para-tudo, pau como diz o goiano, a mesma. Árvore que respondia à saudade de suas irmãs dela, crescidas em Lontão, nas boas beiras do Urucuia. Acolá era a vereda, com o tempo se refrescando e o desabafo do ar, Buriti revira altas palmas. A por perto se ouvia a algazarra dos companheiros. De ver, eu tinha dó, minha pena sincera de Diadorim nessas jornadas. De verdade, entardecia. Derradeira arara já revoava. Ou quem sabe você resolve melhor mandar de dádiva para aquela mulherzinha especial, a da rama de ouro, filha da feiticeira. Arte que essa mais serve, Riobaldo. Ela faz o gosto do mundo, dá açúcar e sal a todo passante. Não era na rama de ouro, era na aroeirinha. Mas por que era que ele falava no nome de Nhorinhá com tão cravável lembrança? Ao crer que soubesse mais do que eu mesmo o que eu produzia no coração, o encoberto e o esquecido. Nhorinhá, florzinha amarela do chão, que diz, eu sou bonita. E tudo neste mundo podia ser beleza, mas Diadorim escolhia era o ódio. Por isso era que eu gostava dele em paz? Não. Gostava por destino, fosse do antigo do ser,
donde vem a conta dos prazeres e sofrimentos. Igual gostava de nhorinhar, a sem mesquinice para todos formosa, de saia cor de limão, prostitutriz. Só que de que gostava de nhorinhar eu ainda não sabia, filha de Ana do Sousa. O senhor estude. O Buriti é das margens. Ele cai seus cocos na vereda. As águas levam, em beiras. O que mesmas replantam. Daí o buritiçal, de um lado e do outro, se alinhando, acompanhando, que nem que por um cálculo. Você se casa, Reobaldo, com a moça da Santa Catarina. Vocês vão casar, sei de mim, se sei. Ela é bonita, reconheço. Gentil moça, passar. Peço a Deus que ela te tenha sempre muito amor. Estou vendo vocês dois juntos, tão juntos, prendido nos cabelos dela um botão de bogari. Ah, o que as mulheres tanto se vestem. Camisa de casa branca, com muitas rendas. A noiva com o alvo véu de filó. Diadorim mesmo repassava carinho naquela fala. Melar mel de flor, e me embebia. O que estava me ensinando a gostar da minha Otacília? Não, e me embebia. O que estava me ensinando a gostar da minha Otacília? Era. Agora falava devagarinho, se som, feito se imaginasse sempre, a si mesmo uma história recontasse. Altas borboletas num desvoejar, como se eu nem estivesse ali ao pé. Ele falava de Otacília, dela vivendo o razoável de cada dia no estar. Otacília penteando compridos cabelos e perfumando com óleo de 7 amores, para que minhas mãos gostassem deles mais. E Otacília tomando conta da casa, de nossos filhos, que de certo íamos ter. Otacília no quarto, rezando ajoelhada diante de imagem, e já aprontada para a noite, em camisola fina de lã. Otacília indo por meu braço às festas da cidade, vaidosa de si feliz e de tudo, em seu vestido novo de moumou. Ao tanto, deusdadamente, ele discorresse. De meu juízo eu perdi o que tinha sido o começo da nossa discussão. Agora só ficava ouvinte, descambava numa sonhice, com o coração que batia ligeiro como o de um passarinho pombo. Mas me lembro que no desamparo repentino de Diadorim sucedia uma estranheza, alguma causa que ele até de si guardava e que eu não podia inteligir. Uma tristeza meiga, muito definitiva. No tempo não apareci no meio daquilo. Assim foi que foi. Até que vieram uns companheiros com João Conclis, Sidurino e João Vaqueiro, que ajuntaram lenhas e armaram um fogo bem debaixo do paratudo, ao relançar das labaredas e o refresco das cores dando lá acima nos galhos e folhas. Essas trocavam tantos brilhos e rebrilhos, de dourado, vermelhos e alaranjado as brasas, essas esplendências com mais realce que todas as pedras de Araçuaí, do Jequitinhonha e da Diamantina. Era dia de anos daquela árvore, ao quando bem anoiteceu, foi assim. A gente só sabe bem aquilo que não entende. O Senhor veja. Eu, de Diadorim, hoje em dia, eu queria recordar muito mais coisas que valessem do esquisito e do trivial, mas não posso. Coisas que se deitaram, esqueci fora do rendimento. O que renovar e ter eu não consigo, modo nenhum. Acho que é porque ele estava sempre tão perto demais de mim e eu gostava demais dele. Passo. Então, pego aqui. Na surgida manhã, saímos para a parte final da caminhada. Zé Bebelo, certa hora, me chamou. Ainda que avante, Zé Bebelo mesmo devia de estar curtindo más e piores. Fio que ele amargava a vitória que tinha inventado. Noção dos inimigos nossos, que, seja lá por onde, puxavam posse de sua munição e de suas montadas e cargas.
socorridos de tudo quanto careciam. Um Hermógenes quer tomar conta do sertão dos Gerais. Eu tirei liberdade para dizer. Mesmo mais indiretas, disse, e isso me realiviou no dizer, pouco somente, que era só por picardia. Direto disso, Zé Bebelo não me respondeu. Ele pensava as mil coisas. Entanto, nesses cálculos de meditação, ele ligeiro sobrezumbia com os beiços e balangava às esquerdas e direitas as abas enfunadas do chapéu, e às vezes assoprava sem ser por cansaço de marcha. O que das ideias sobrava era que ele referia: ainda não entendo, ainda não entendo. Até agora reconheço, ele tem tido uma sorte. Sapo sem colarinho, rei gordo. Mas deixa a gente ir e vir, que os ovos e dúzias ele paga. Do Hermógenes discursava, orçamento do Hermógenes. E de ouvir que a sorte do Hermógenes existia alta, isso me penou, tanto me certificava. Aí fiquei a menos. Nem eu não queria arreliar Zé Bebelo. Mas, para mim, ele estava muito errado. Pelos passos e movimentos, porque gostava prático da guerra, do que provava um muito forte prazer, e por isso não tinha boa razão para um resultado final. Assim achei, espiando o alto céu, que é com as nuvens e os urubus repartido. Deponho, de que é aquilo que me adiantava? E chuvas dadas, derramadas. Aí vai, chegamos no Currais do Padre. O lugar que não tinha curral nenhum, nem padre. Só o buritizal com um morador. Mas o ao em redor, em grandes pastos, era o capim melhor milagroso, que o que deixava de ser provisório rico era um meloso de muito óleo, a não ver uns fios do Santa Luzia azul e do duro do brejo, nas baixadas e nos altos com o pedregal, o jasmim da serra. De lá vinham saindo renascidos, engordados, os nossos cavalos, isto é, os que tinham sido de Medeiro Vaz e que agora herdávamos. Regozijei. Escolhi um, animal vistoso, ciliado, acastanhado, murzelo, que bem me pareceu. E dei em erro, porque ele era meio sendeiro e historiento. Daqui veio que o nome que teve foi de Padrim Celorico. Mas o dono do sítio, que não sabia ler nem escrever, assim mesmo possuía um livro, capeado em couro, que se chamava O Sinclair das Ilhas, e que pedi para deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei, de romance, porque antes eu só tinha conhecido livros de estudo. Nele achei outras verdades, muito extraordinárias. Além de que, tudo o que eu tivesse de resolver de minha vida, fui deixando para os seguintes. Dia de ser de chuva que madrugou tarde, boi nos cinzentos, e os pássaros de passagem precisavam de gritar muitos uns para os outros. Diadorim moderava falar comigo, e me ver recolhido em certo vexame, receoso, eu achei. Já disse ao Senhor? Dia a dia ele raiava, em formosura, e chuva alta que envinha. Estava mandando urubu voar para casa. Os cavalos pastavam com mais pressa. Nunca, em todos meus tempos, eu vi inverno tamanho demorado. Era para espera. Mesmo assim, Zé Bebelo pôs ordem de se ir, porque estávamos quase todos montados em pelo. Carecíamos de tocar para o curral Caetano, onde se tinha quantidade grande de arreios guardados. Depois, daí, para buscar munição, na Virgem Mãe. Prazo não se perdia. Aos caminhos barrancosos
de sopega, feito torrão de açúcar preto se derretendo empapados. Aos barros fomos, como perdidas criaturas, de se rir, se chorar. Mas o Senhor sabe o que é isso? O que isso é? Aqueles nossos cavalos não tinham ferraduras. Para mais onde? Aonde os altos bons, o chapadão do Urucuia, em que tanto boi berra. Mas nunca chegamos nem na Virgem Mãe. Afiguro, desde o começo desconfiei de que estávamos em engano, rumos que eu menos sabia no viável, como a serra que vinha vindo, enquanto para ela eu ia indo, em tantos dias. Longe lá, de repente os olhos da gente percebem um fio de tremor. Se vê é um risquinho preto que, com léguas andadas, vira cinzento e vira azul. Daí, depois, parede de morro se faz. No arquear dali, foi que se pegou o primeiro caminho achado, para se passar. Bem baixamos. Os rios estavam sujos, em espumas, não havendo a ajuda de Joaquim Beiju, que estava dando para dela se sentir falta. Zé Bebelo, em assarapanto, até os dedos da mão dele não deixavam de se perpassar, contando o rosário nas tiras da rédea, que andávamos desconhecidos no errado. Disso tarde se soube. Quem que guiava tinha um enredado nomes. Em vez da Virgem Mãe, creu de se levar tudo para a Virgem da Laje. Logo lugar outro, vereda muito longe para o sul, no sítio que tem engenho de pilões, mas já era tarde. Passo. Trovoou truz, dava vento, e chuvas que minha língua lambeu. Nelas, mas não falo. Mas quando estiou o tempo de vez, não sei se for melhor, porque bateu de começo a fim dos gerais um calor terrível. Aí, quem sofreu e não morreu, ainda se lembra dele. Estes meses do ar, como que estavam desencontrados. Doenças e doenças. Nosso pessoal, montão deles, pegou a mazelar. Mas isso eu refiro depois. O senhor, já que me ouviu até aqui, vá ouvindo, porque está chegando hora de eu ter que lhe contar as coisas muito estranhas. Quadrante que assim viemos por estes lugares, que o nome não se soube até. Que o nome não se soube. Até. A estrada de todos os cotovelos, sertão, se diz o senhor querendo procurar, nunca não encontra. De repente por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas aonde lá era o sertão churro, o próprio mesmo ia fazendo receios, perfazendo indagação. Descemos por umas grotas no meio de serra de parte vento e suas mães árvores, o pongo de um ribeirão, o boqueirão de um rio. O Abaeté não era, se bem fosse que parecia, largo rio Abaeté, no escalavrado beiras amarelas. Aquele rio fazia uma grande volta acolá, clareando com a vista de uns coqueiros. Ali era um lugar longe e bonito, como que me acenava. Mas não endireitamos para ele, porque o rumo determinado era outro, torando, desviado, muito consoante, e mais maninhava. Tomar um vivente é que era mesmo grande raridade. Um homenzinho distante, roçando, lenhando, ou uma mulherzinha afiando a estriga na roca, ou tecendo em seu tear de pau, na porta de uma choça, de Buriti toda. Outro homem que quis me vender uma arara mansa, que a qual falava toda a palavra que tem A. Outra velha que estava fumando
o pito de barro, mas ela enrolou a cara no chale. Não se ajuizaram os olhos dela. E o gado mesmo vasqueava. Só por pouco acaso um boi ou vaca, de solidão, um bicho passeando sem dono. Veado sim, vi muitos. Tinha vezes que pulavam num sonhoço, correndo de corta-campo, tantos. 1, 2, 1, 3, 1, 20, em grupos. Mateiros e campeiros. Falava, era o sossego em todo silêncio. Falava rastros de fala humana. Aquilo perturbava, me sombreava. Já depois, com andada de 3 dias, não se percebeu mais ninguém. Isso foi até onde o morro quebrou. Nós estávamos em fundos. Isso é, nos arrampadouros. Tinha uma estrada, aí na subida dela, houvesse coisas, uns galhos de árvores colocados, ramalhos e jaribaras, formas de sinal, para não se passar. Mas esse aviso havia de ser particular, para uso de outros, não para o nosso destino. Nós respeitamos de jeito nenhum. Fomos indo. No entrar numa guapira, se redobrou o achado daquelas ramas verdes que não obedecemos. Eu vim adiante, com a Cauã e o Nelson, instruindo o caminho. Já estávamos pelas rédeas, para outra subida de ladeira, mas aí escutamos o latir de cachorros e enxergamos um homem no alto da virada, uns homens, e estes estavam com espingardas. Os quantos homens de estranhoso aspecto que agitavam manejos para voltarmos de onde estávamos. Por certo, não sabiam quem a gente era e pensavam que 3 cavalheiros menos valessem. Mas, entendendo de que o caminho não desgarrávamos, começamos a ficar extramontados. Um eu vi, que dava ordens, um roceiro brabo, arrastando as calças e as esporas, mas os outros, chusmote deles. Eram só molambos de miséria, quase que não possuíam um respeito de roupas de vestir. Um ao menos trapos, nem bem só o esporte de uma tanga esfarrapada. E em lugar da camisa, haver a espécie de colete de couro de jaguacacaca. Eram uns 10 a 15. Não consegui sentido no que eles ameaçavam e vi que estavam apertando as armas. Queriam cobrar portagem? Andavam arrumando alguma gerimbamba? Não convinha avançar assim por cima deles, logo, mas também dar recuada. Podia ser uma vergonha. Esbarramos neles quase encostados. Íamos esperar o resto do pessoal. E eles ali, com frontes, não explicavam razão nenhuma. Só um disse, pode não. E renuía com a cabeça, Banglafumen, mesmo quando falava com uma voz de qualidade diversa, acostumada daquela terra de lugar. E os outros reunindo também. Ah, pode não, com o vozerio soturno. Nos tempos antigos, devia de ter sido assim. Gente tão incélebres, conforme eu nunca tinha divulgado nem ouvido dizer na vida. O das esporas foi se amontoando num jumento. Esse era o único animal de sela que ali tinham. Acho que montou para oferecer a gente maior vulto de respeito. Tocava batendo na palma da mão a anca do jegue. Veio vindo para primeiro se presenciar. Olhei para todos. Um tinha a barba muito preta
e aqueles seus olhos permeando. Um outro, um dia de horas tão calorosas, ele estava trajando com uma baeta vermelha, comprida, acho que por falta de outra vestimenta prestável. Ver o sacerdote. E essa gente tem piolho e muquiranas. O Nelson disse contrabaixo. Todos estavam com alguma garantia que eram lazirinas, bocudas, baludas, garruchas e bacamartes, escopetas e trabucão. Peças de armas de outras idades. Quase que cada um era escuro de feições, curtidos muito, mas um escuro com sarro ravo, amarelos de tanto comer-se só polpa de buriti, e fio que estavam bêbados de beber tanta sarreta. Um zambo troncudo segurava somente uma cala-boca, mas devia de ser um braço terrível, no manobrar daquele cacete. O quanto feioso de dar pena, constato, chato e formo do nariz, estragada. Formo do nariz. Estragada a boca grande demais, em 3. O outro, que tinha um foice encabada muito comprido e um porrongo pendurado a tiracol por uma embira. Cochichava com os restantes numa séria falação, a qual uma espécie de pagelança. Artes vezes ele guinchava, feito demônio gemedeiro. Este, que por nome de Constantino acudia. Todos eles com seus saquinhos, chumbeiros e surrões, e polvirinhos de corno, e armamento tão desgraçado, mesmo assim não tocavam bastante receio dos nossos rifles. Para o nosso juízo, eles eram doidos. Como é que desalinhamento de gente assim podiam escolher ofício de salteador? Ah, mas não era. Que o que acontecia era de serem só homens reperdidos, sem salvação, naquele recanto lontão de mundo. Groteiros de um sertão, os catrumanos daquelas brenhas. O Acauã que explicou, o Acauã sabia deles, que viviam tapados de Deus, assim nos ocos. Nem não sabiam dos solapos, segundo refleti, dando cria feito bichos em socavas. Mas por ali deviam de ter suas casas e suas mulheres, seus meninos pequenos. Cafuas levantadas na burgueias, em dobras de serra ou no chão das baixadas, beira de brejo, às vezes formando mesmo arruados. Aí plantavam suas rocinhas, às vezes não tinham gordura nem sal. Tanteei pena deles, grande pena. Como era que podia parecer homens de exata valentia? Eles mesmos faziam preparo da pólvora de que tinham uso, ralando salitre em das lapas, manipulando em panelas, que era uma pólvora preta, fedorenta, que estrondava com espalhafato, enchendo os lugares de fumaceira. E às vezes essa pólvora bruta fazia as armas se rebaterem, queimando e matando o atirador. Como era que eles podiam brigar? Conforme podiam viver? Passo. E são 19h57. Então já deu a nossa leitura de hoje. E aí a gente deixa a nossa palavra final, o que ficou dessa leitura. Que coragem faz coragem, isso ficou muito para mim. O que mais, gente? Para mim, essa frase, a gente só sabe bem aquilo que não entende.
Sim, Divaldo. muito bom. Foi a eu mesma acho- que eu tinha separado. Eu achei interessante essa. A consciência escuta e se espanta. Sim, isso é boa também. Que mais? Eu anotei aqui algumas coisas e uma delas é saudade de amizade, que cabe em qualquer tempo, né? Inclusive nos nossos agora. Sim, verdade. Eu sublinhei esse chamado de atenção de Riobaldo Prado de Adorim, onde diz: vingança não é promessa a Deus, nem sermão de sacramento. E é interessante que, justamente pouco depois de ter falado isso, ele tenha em mãos o primeiro livro de literatura, né? Assim, acho que fala muito do caráter dessa personagem. Então, vou ficar com essa frase. E só completando que a Francis trouxe, eu achei muito interessante que aí esse livro de literatura, o primeiro, ele ia desletrar. Muito bom isso. Alguém mais? Tem algo que tenha achado hoje, dentre tantas coisas? De Adorim virado, né? Por enquanto, virado no Girai. Gente, se é isso, então, muito bom ler com vocês mais uma quarta-feira. E, então, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite Boa a todo noite, até mundo. mais. Tchau, Até a tchau. Até, próxima. gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.